Provérbios, capítulo 18. Versículo 21. Onde diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos ler mais uma vez. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós temos visto, né, já nas últimas reuniões, nas últimas quintas-feiras, esse estudo sobre seitas e heresias, né, e especialmente, né, ultimamente nós temos tratado sobre a questão do movimento neopentecostal, e que a gente vê que é um movimento assim que ele tem várias igrejas que são que existem alguns problemas teológicos, né, em alguns aspectos. Tem outras, já que o negócio já está tão ruim que já não dá nem para considerar, né, como igreja, né. Mas tem sim, né, igrejas neopentecostais que, vamos dizer assim, né, são mais ortodoxas, né, do que outras, né. Mas nesse movimento, de maneira geral, que ele é muito amplo, né, ele é muito diverso, né, não dá para generalizar, né, os aspectos assim. Existem várias heresias, várias práticas erradas, vários erros teológicos, e um deles, né, uma dessas heresias é a confissão positiva, chamada assim, né, teologia da confissão positiva. Quem já ouviu falar nesse termo assim, teologia da confissão positiva? Teologia da confissão positiva, ela principalmente, um dos versículos principais, né, que se utiliza para isso é justamente esse versículo que nós lemos: do fruto da boca de cada um se fartará. Aliás, perdão, o 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o que normalmente se fala assim? Então, há poder nas tuas palavras. Esse é o mote, né? É o ditado assim, né, principal da teologia da confissão positiva. É a questão de que existe poder nas nossas palavras e que nós podemos, então, simplesmente falar, né, determinar, profetizar, várias coisas assim. O poder do que nós falamos geraria, né, as consequências, sejam boas ou sejam ruins. Essa basicamente, assim, resumindo, né, essa é a teologia da confissão positiva, que a gente fala e aquilo que a gente fala vem a acontecer. Então a pessoa, né, ela começa, né, a cuidar assim, né, ela não fala algo ruim para que aquela coisa ruim não aconteça. E ela procura, então, por isso, né, confissão positiva, ela procura falar palavras positivas, né, para que aquilo, né, de bom venha a acontecer. Só que aí, então, a gente tem vários equívocos, vários problemas bíblicos, né, com essa questão, né, do poder das palavras, né. Primeiramente, né, vamos olhar para esse versículo, né, e entendermos ele corretamente, tá? Porque essa questão de que há poder nas palavras, então, né, o que normalmente acaba se entendendo assim? Que eu falo algo e aquilo que eu falo, né, vai gerar uma espécie de tipo assim, aquilo vai lançar uma espécie de poder assim no mundo espiritual, que as coisas vão começar, sabe, a se mover, né, para acontecer da forma como eu falei. Isso normalmente é isso que acaba se entendendo, né, nessa questão de que há poder nas palavras, né? Então a pessoa acha que ela tem o poder, né, eu profetizo que vai acontecer tal coisa, e aí, né, aquilo lá vai acontecer porque eu profetizei, eu falei, né, então eu abençoei, né, e aquilo vai acontecer como se fosse uma coisa automática, né, simplesmente porque eu falei. Então aquelas minhas palavras geram, né, um poder no mundo espiritual, assim começa, né, as coisas acontecerem, e nós não vemos na Escritura isso de fato, né, sendo assim. Vamos focar aqui em alguns aspectos, tá? Eu vou falar aqui sobre o profetizar, sobre o amaldiçoar ou abençoar, sobre a questão desses termos, né, declarar, decretar, determinar, né,
a questão dos nomes, né? Tem pessoas que se preocupam, né, bastante com a questão dos nomes, né? Então, basicamente, né, esses são os principais itens aqui, né? Então, primeiramente, né, na oração, né, alguém que é adepto assim dessa teologia da confissão positiva, né, quando vai orar, né, essa pessoa normalmente ela não vai nunca sujeitar a sua oração à vontade de Deus. Homens como, né, por exemplo, R.R. Soares, Benny Hinn, né, dentre outros que são, né, adeptos dessa teologia da confissão positiva, eles ensinam que se nós orarmos, né, assim, ó, seja feita a tua vontade, né, falando ao Pai, né, que sujeitando a nossa oração à vontade de Deus, é como se nós estivéssemos orando sem fé. É como se nós estivéssemos orando sem fé. Só que, o que nós vemos na Escritura? O que a Bíblia nos ensina sobre oração? E a gente vai ver aqui alguns textos. Tá? Primeiramente, abram comigo aí Filipenses. Aliás, não, antes. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então vejam, né, aqui a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, conhecida, né, como oração do Pai Nosso. E o que nós vemos nessa oração aqui? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que Jesus nos ensinou a orar, sujeitando a nossa oração à vontade do Pai. Qual foi a prática de Jesus, quando nós vemos, né, num dado momento ali, as palavras que Jesus usou em oração? Vamos um pouquinho mais para frente em Mateus. Evangelho de Mateus, ainda, capítulo 26, versículo 36 em diante. Mateus 26, versículo 36, diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vejam como Jesus orou, sujeitando o seu pedido à vontade do Pai. Aí a gente vê a sequência aqui do texto, né? E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então vejam que Jesus, em todo o tempo, ele está se sujeitando à vontade do Pai em oração. Então será que para nós, uma vez que Cristo, ele é o nosso modelo em tudo, onde nós devemos imitar. Então, na questão de oração, a gente não tem que imitar a Jesus. Será que é assim? Pensa se Jesus sujeitou a sua oração à vontade do Pai, e ele nos ensinou, quando os discípulos pediram, né, para que eles o ensinassem a orar, ele ensinou a oração conhecida como Pai Nosso. E aí, então, ele ensinou que nós devemos sujeitar à vontade. Então, eu vou ter que ouvir quem? É melhor nós ouvirmos, né, nessa questão de oração ao que o Senhor Jesus ensinou e praticou,
ou a que esses líderes atuais, né, têm falado, como Benihim, R.R. Soares, dentre outros, né, de que se nós orarmos conforme a vontade de Deus, né, tipo assim, sujeitando, né, não seja feita a minha vontade, mas, né, seja como tu quiseres, né, aí que eu vou estar orando então sem fé. Será que é assim? Né? A gente vai seguir o conselho de quem? A palavra de quem? Né? Nós vamos seguir a palavra de Deus. Essa é a palavra que nós vamos seguir. Vamos abrir aqui outros textos, né? Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, voltando ali, vejam como é que é colocada, né, a forma que nós devemos orar. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Outro problema assim terrível, tá, daquilo que é ensinado sobre oração, com base na teologia da confissão positiva, é de que nós poderíamos, em oração, então, né, primeiro, é ensinado a não sujeitar essa oração à vontade de Deus, que isso seria falta de fé. Segundo, é ensinado que na oração a pessoa deveria determinar, decretar, declarar, né? Então, quando a pessoa está ali orando, né, eu declaro, né, tal, né, eu determino, e né, eu decreto. Né? Onde é que a gente vê na Bíblia, né, esses verbos sendo usados em oração? Tipo assim, existe uma só oração na Bíblia, uma só, que o verbo declarado por aquele que estava orando, eu gostaria que alguém encontrasse, sabe, porque não há. Se alguém já leu a Bíblia, de capa a capa, vai ver que não existe oração alguma nas Escrituras que não tenha esses verbos. Determinar, declarar ou decretar. O único que decreta alguma coisa é Deus. O único que determina algo é Deus. Né? E quando se fala, né, que Deus determina alguma coisa, tem um monte de gente, né, que arrepia, assim, né? Como assim Deus determina? Não. O único que pode determinar, decretar, declarar é Deus. O homem deve estar sujeito à vontade de Deus. E não achar que ele próprio é o Deus que pode declarar, determinar ou decretar as coisas. Então, parece, sabe, que é a mesma tentativa lá no início. Sabe aquela tentação original? Lá, Eva e Adão, lá no Éden, né, o comer do fruto para ser como Deus. Parece que, sabe, a tentação ela só muda de figura, ela muda de aparência, mas a essência parece que é sempre a mesma. É aquela tendência, né, do homem querer ser Deus, querer agir como Deus, determinando, declarando, decretando as coisas. Aqui e aí chega até o ponto, chega alguns, né, que extrapolam as coisas e dizem assim, que o homem poderia colocar Deus contra a parede. Poder estar ali orando assim, né, e botar Deus contra a parede. Sabe, eu já ouvi pastores, né, com os quais eu congreguei, usarem esses termos, de que a pessoa em oração poderia colocar Deus contra a parede. A oração de alguém que estaria colocando Deus contra a parede, ela parece alguma coisa com uma súplica? Ou a súplica é feita por alguém humilde, que está se humilhando debaixo da mão de Deus? A súplica, meus irmãos, jamais poderia ser considerada uma súplica alguém que está botando Deus contra a parede. Pelo contrário, o que é alguém suplicando? Alguém suplicando, meus irmãos, é alguém rogando, é alguém, tipo assim, pedindo por favor, sabe, se humilhando. E essa é a forma que nós devemos orar, é se humilhando mesmo.
Exatamente, essa palavra, humilhação, ela vai constar em oração. Vejam 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 6 e 7. É muito semelhante ao que a gente acabou de ver ali em Filipenses, tá? Mas olha só como Pedro coloca a questão. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois... Só o primeiro verbo, humilhai-vos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o texto lá de Filipenses dizia para nós não andarmos inquietos, ou seja, não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas antes, fazermos conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, por meio da oração e súplica. Aqui Pedro, ele não vai usar o termo súplica, mas ele vai dizer que nós devemos orar como? Se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, suplicando. Porque a súplica, ela é feita não com ar de soberba, de orgulho, achando que pode exigir algo de Deus. Nós jamais poderíamos exigir algo de Deus. Nós podemos pedir, suplicar, rogar. E Deus, ele está interessado em nos atender? Com certeza. Olha o que o texto diz. Para que a seu tempo vos exalte. Deus, ele vai exaltar no tempo dele. Vê, não é no nosso tempo, não é no tempo que nós determinarmos, que nós declararmos ou decretarmos. É no tempo que ele vai determinar. A seu tempo. Para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus, ele tem interesse em que nós oremos a ele. Deus, ele deseja isso, ele deseja atender as nossas orações. Vejam, o texto diz muito claro que Deus tem cuidado de nós. Então a gente não vai estar rogando, se humilhando, debaixo da mão de um Deus que está ali, tipo assim, eu acho que eu não vou atender vocês. Não, Deus não age dessa forma. Deus, ele é um pai que ele está ali atento à oração dos seus filhos. Mas qual filho que chega diante do pai exigindo, brigando e querendo botar o pai contra a parede? Um pai humano deveria atender um filho desses? O pai humano deveria dar umas varadas num filho desses, se chegasse, querendo exigir alguma coisa do pai, todo soberbo, orgulho, cheio de orgulho. Não, o filho tem que pedir. Quanto mais ao Pai Celestial, nós devemos, sermos humildes em oração. E agora, eu queria abrir um último texto sobre essa questão de oração, que é Gênesis. Gênesis capítulo 18, versículo 23 em diante. Aliás, versículo 22 em diante. O que acontece? Deus, ele resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. O que acontece? Quando Deus faz isso, antes de Deus destruir as cidades, ele vai e visita Abraão. O Senhor e mais 2 anjos vão lá e visitam Abraão. Comem com Abraão. E depois disso, Deus revela a Abraão que ele iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. O que acontece? Os 2 anjos vão a caminho de Sodoma e Gomorra. E o Senhor fica ali com Abraão. Aí que é o texto que a gente vai ler agora, Gênesis 18, versículo 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Então vejam que aqui Abraão ele começa a orar, ele começa a interceder. Por quem? Só por Ló? O seu sobrinho que morava lá em Sodoma? Não é só por Ló. Ele estava intercedendo por toda aquela cidade. Ló estava lá também. Então, com certeza havia uma preocupação no coração dele por Ló.
Mas não era somente Ló, ele estava intercedendo por toda aquela cidade. E, só que vejam que, por um outro aspecto também, não é por toda a cidade de forma generalizada. É pelos justos que havia na cidade. Então Abraão ele está intercedendo pelos justos que havia na cidade. Olha só, destruirás também o justo com o ímpio? Vejam que a pergunta de Abraão ele faz. É porque o foco da intercessão eram os justos da cidade. Aí ele começa a falar, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não farias justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, olha só que tremendo, né? Abraão orando e o Senhor já respondendo a oração de Abraão. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Pensa que tremendo. Abraão já de pronto, né? Ele orou, intercedeu ali e já recebeu a resposta do Senhor. Se houver 50 justos naquela cidade, eu não vou destruir a cidade. Não vou destruir a cidade toda, não importa. Tem 50 mil habitantes. Mas se tiver só 50 justos, eu já não vou destruir. Por amor dos 50 justos. Uma coisa tremenda. Mas daí Abraão, né? Vai, se não tiver 50, né? Aí ele começa, né? Ele continua intercedendo. Mas vejam, mas percebam, meus irmãos, a forma como Abraão intercede. Vejam se ele está exigindo de Deus, se ele está botando Deus contra a parede, ou se pelo contrário, ele que foi chamado, né, o amigo de Deus. Pensa, amigo, alguém que tem intimidade, né? Abraão, mesmo tendo intimidade com o Senhor, mesmo Deus tendo aparecido várias vezes com ele, ele falava com o Senhor de forma audível, meus irmãos. Ele estava ali ouvindo a resposta audível de Deus. Então não é, sabe, Abraão não foi qualquer um. Mas vejam, ele, que era um homem que conhecia Deus, foi chamado, né, amigo de Deus, vejam a forma como Abraão se dirige ao Senhor em oração. Aí ele fala assim, ó, versículo 27, respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Olha o orgulho de Abraão, né? Meus irmãos, né, vejam, né, o amigo de Deus aqui, o que ele está fazendo? Exatamente aquilo que foi instruído lá em 1 Pedro, se humilhando. Ainda que sou pó e cinza. Não há aqui uma gota de orgulho aqui em Abraão. Sabe, ele está se humilhando debaixo da mão de Deus. Vejam, olha. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura se acharem ali 40. E disse, não farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Vejam, Abraão foi intercedendo. Se houvesse 10 justos só na cidade, a cidade não seria destruída. Deus não iria destruir a cidade se houvessem 10 justos. Haviam 10 justos? A cidade foi ou não foi destruída? As cidades foram destruídas. Porque nem 10 justos havia naquelas cidades. Deus só separou, né? Tirou para fora os justos que havia, que era só Ló. Ló, sua família, e a família ainda, né, foi tirada por causa de Ló. E a mulher de Ló ainda resolve desobedecer, olhar para trás, se converte numa estátua de sal. Mas Ló e suas filhas, né, escapam com vida. Mas vejam a forma como Abraão orou, né? Não há aqui essa coisa, né, desses falsos profetas, né, que têm dito que se pode botar Deus contra a parede, que se pode exigir algo de Deus em oração. Misericórdia, meus irmãos.
E jamais nesse tipo de heresia, né, em relação à oração venha subir os nossos corações, né, e contaminar, né, a forma com a qual nós nos dirigimos ao nosso Deus. Agora, continuando aqui. Então, já sabemos, essa coisa de decretar, declarar, determinar, são coisas que tem que, né, eu espero que nem haja, né, mas se houver algum momento, né, isso não deve ser encontrado em nossos lábios, né. Vamos aqui ver agora o outro aspecto, que é sobre profetizar. Profetizar. Tá? Profecia, meus irmãos, profecia é um dom. Profecia é um dom que o Espírito Santo concede. Tanto é que, vamos abrir aqui o texto em 1 Coríntios 14. Tá? 1 Coríntios, capítulo 14. O apóstolo Paulo aqui está instruindo sobre a questão dos dons e justamente sobre a questão de procurar os dons. Então, olha só, 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, profetizar, meus irmãos, é um dom. Não é algo que está disponível, né, para todo mundo, assim, é só eu falar que eu estou profetizando. Não. Eu posso profetizar o quanto eu quiser, né, do meu próprio coração. Isso não tem efeito nenhum, a não ser no sentido de eu pecar, né, porque eu não posso falar algo do meu coração e dizer que isso é uma profecia. A profecia, meus irmãos, se fosse só eu falar algo, né, eu profetizo que a Emanuela vai começar a fazer uma faculdade de direito, vai se formar, vai se tornar uma grande juíza. Se Deus não me revelou isso e Deus não me mandou eu falar, essa minha profecia é furada, essa minha profecia é algo apenas do meu coração, não é algo bíblico. É algo que deve ser rechaçado, meus irmãos. Eu já vou mostrar para vocês como é que Deus enxerga essa história de alguém profetizar algo do seu próprio coração. Então a profecia, meus irmãos, primeiramente, ela é um dom. É um dom que Paulo diz aqui para nós procurarmos com zelo. Vejam, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Se eu devo procurar com zelo, quer dizer que não está à disposição simplesmente assim, é só falar que já é profecia. Quer dizer que não é assim, porque se fosse assim, não seria nem considerado um dom. Seria simplesmente uma coisa assim, é que nem falar, né? Então, ou seja, qualquer um que consegue pronunciar palavras poderia profetizar. Aí poderia tanto um justo, um ímpio, tendo ou não o Espírito Santo, todo mundo poderia profetizar. Se só falar as coisas fosse profetizar. Aquela coisa assim, né? Aí está ali a igreja toda reunida, né? E daí começa a profetiza na vida do teu irmão. Quem já não esteve em cultos assim? Eu já tive em vários cultos assim. Né? O pastor lá, né, do púlpito, algum outro, né, um ministro de louvor, né, né, te abraça teu irmão, profetiza na vida dele. Então, peraí, eu só posso profetizar na vida do meu irmão se Deus me revelar algo para profetizar. Se Deus não me revelar algo, eu não posso profetizar. Como é que eu vou profetizar algo do meu próprio coração? O meu desejo. Se eu falar apenas do desejo do meu coração, isso não é profecia. É apenas o meu desejo. Então não é melhor, então, que se falasse assim, irmãos, se juntem aí, né, 1, 2, 3, e orem uns pelos outros, intercedam uns pelos outros. Estaria corretíssimo. Sabe, tu deseja algo, né, para o teu irmão, daí tu ora, tu pede ao Senhor por ele. O Senhor opera isso na vida dele e tal, né, conforme... Ponto. Tu pode orar pelo teu irmão, mas profetizar é somente se Deus te deu uma revelação. Então, a profecia, ela é um dom que nós devemos buscar, pedir ao Senhor. Então, vamos ver aqui, ainda no mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. No culto, tá? Como é que é a questão de profetas no culto? Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, pode haver profecia no culto? Óbvio que pode. Desde que seja um profeta, ou seja, desde que tenha recebido o dom de profetizar. Se recebeu o dom de profetizar, é óbvio que pode profetizar sim, porque recebeu o dom de profecia. Mas aí o profeta, ele fala,
se alguém recebeu o dom de profecia, tudo aquilo que ele falar é profecia? Também não é assim. O profeta, tá, que ele recebeu o dom de profecia, não é que tudo que ele fala é uma profecia. Ele precisa receber uma revelação da parte de Deus para poder profetizar. Então vejam, olha o que diz ali no versículo 30. Mas se há outro que estiver assentado, há outro o quê? Há outro profeta. Está falando aqui dos profetas. Né? Falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então vejam, estava ali alguém falando, aí alguém que estava assentado recebeu uma revelação da parte do Senhor. Esse que recebeu uma revelação, ele vai poder então, com base na revelação que ele recebeu do Senhor, ele vai poder profetizar. Mas então ele vai profetizar algo do próprio coração? Não, ele vai profetizar algo que Deus revelou a ele. Então isso não é algo do próprio coração, é uma revelação que foi dada pelo Senhor. Vamos abrir aqui um texto de Jeremias. Jeremias, capítulo 14. Profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 14. Versículo 10 em diante. Jeremias 14, versículo 10 em diante. Olha só o que Deus estava falando com Jeremias. Assim diz o Senhor acerca deste povo, que era sobre o povo de Israel. Pois que tanto gostam de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então, olha que palavra dura, que palavra de juízo que Deus estava, proclamando sobre o povo de Israel, que estava em pecado, que não se arrependiam. E Deus havia determinado que iria julgá-los, queria derramar o juízo sobre eles. Mas olha só o que Jeremias fala para o Senhor. Isso aqui foi o que o Senhor falou para Jeremias. Agora olha no versículo 13, a forma como Jeremias fala com o Senhor. Então disse eu, veja que aqui é Jeremias falando com o Senhor, ele está orando ao Senhor. Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Essa aqui era a profecia que estava sendo profetizada pelos profetas. E aí? Há poder nas palavras, né? Então, já que eles estavam profetizando que ia ter... Eles não iam ver espada e não iam ver fome, então quer dizer que eles não iam ver espada e não iam ver fome? É isso? Não. Muito pelo contrário. Deus estava dizendo que ele ia consumi-los pela espada, pela fome e pela peste. Por mais que os profetas estivessem profetizando que não iriam ver a espada nem fome, e pelo contrário teriam paz verdadeira naquele lugar. Mas olha só o que Deus aí segue agora falando com Jeremias. Versículo 14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Então, meus irmãos, nós podemos falar algo se Deus não falou conosco para falar? Não podemos. A profecia, meus irmãos, Deus nos revela algo, ou seja, Deus fala, e aí uma vez que Deus falou conosco, nos revelou algo, aí nós falamos, aí nós profetizamos. Mas agora, se Deus não nos falou nada, nós devemos permanecer calados e não profetizar algo do nosso próprio coração. Vejam como Deus fala sobre aqueles que profetizam visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração. Olha o que Deus diz no versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado.
Nós podemos profetizar se Deus não nos mandou? Nós podemos profetizar, mas o pastor mandou. Eu pego e mando vocês tudo, agora profetizem na vida dos outros. Por acaso o pastor é Deus? Para mandar alguém profetizar? O pastor não é Deus, meus irmãos. Só Deus pode mandar alguém profetizar. Se Deus mandou, aí por favor, não se calem. Não deixem de falar se Deus de fato mandou algo. Se Deus revelou algo, não se calem. Se Deus mandou, se Deus revelou algo, profetiza, fala. Mas agora, se Deus não falou nada, se Deus não revelou nada, permaneça calado também. E não fale. Não fale que, não profetize algo se Deus não te revelou. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome sem que eu os tenha mandado e que dizem, nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome, da espada, e não haverá quem os sepultem, tanto eles como as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Então, olha que terrível, tudo isso, sabe? E assim como esse texto, meus irmãos, tem vários outros textos dos profetas, tanto em Jeremias, como em Ezequiel, sabe, como em outros profetas, sobre essa questão, sabe, do falso profeta e aquele que é o profeta de Deus. Chega a ter até uma situação, de Jeremias com um falso profeta chamado Ananias. Olha só, versículo 28, capítulo 28, Jeremias capítulo 28. Aqui nós temos um exemplo, um exemplo de uma situação onde alguém profetiza algo do seu próprio coração, que é o caso de Ananias, e Jeremias, que pelo contrário, Jeremias era um profeta de Deus, que só falava quando Deus de fato mandava. E aí é o ponto, a gente vai seguir quem? Se nós vamos profetizar, nós vamos ser profetas de que tipo? Como Jeremias, que só falava aquilo que o Senhor mandava, ou como Ananias, que saía profetizando assim, ao vento, assim, conforme aquilo que o seu coração se inclinava. A gente vai ver qual foi o fim de Ananias. Olha só, Jeremias, então, capítulo 28. Sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os a Babilônia. Então, ele estava dizendo que aquilo que tinha sido já levado em cativeiro ia voltar, tudo isso, em quanto tempo? Em 2 anos. Versículo 4. Também a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá que entrarem em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Veja que tudo isso aqui são as palavras de Ananias, que ele estava profetizando como se Deus tivesse mandado ele profetizar. Ou seja, que o cativeiro ia terminar em 2 anos, os utensílios do templo que tinham sido levados iam ser trazidos de volta, o povo que tinha sido levado em cativeiro ia ser tudo trazido de volta, tudo isso em 2 anos. Isso era o que Ananias profetizou. Se as palavras tivessem poder, teria se cumprido, 2 anos depois o povo estaria voltando. Mas aí, as palavras têm poder para mudar aquilo que Deus determinou? Ou se Deus não mandou falar algo, só para o homem falar, vai mudar as coisas? Vai mudar a realidade? Versículo 5. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes. Olha só, então falou o profeta Jeremias. Agora Jeremias, fala diante daquela profecia de Ananias. Falou o profeta Ananias na presença dos sacerdotes, na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. Assim faça o Senhor confirme o Senhor as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar.
Mas, ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos, e ao ouvido de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, será conhecido como o profeta a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. O que é o jugo? O jugo é aquela canga, né, de bois. O jugo, então, é essa canga de madeira, né, que estava sobre os ombros de Jeremias. Jeremias estava ali usando, né, essa canga para simbolizar que eles todos deveriam estar debaixo do jugo de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Aí o Ananias pega aquele jugo, né, aquela canga de madeira, e quebra ela. Quebra ela. E aí ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sorte que o pescoço de todas as nações, aliás, de sobre, né, o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo, vai e fala a Ananias. Então vejam, só uma coisa, Jeremias ele pega e segue o caminho dele. O cara vai lá, pega, faz aquele teatro, né, quebra o jugo e tal. Jeremias só segue o caminho dele. Mas, quando ele está seguindo o caminho dele, Deus fala com Jeremias. Ou seja, vem a revelação para Jeremias. E aí, olha só. O que o Senhor diz? Versículo 14. Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações. Okay? Eu não li o todo 13, né? Tá certo. Voltando ali. Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, e este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então vejam, Ananias profetizou algo do próprio coração. Deus não tinha mandado ele profetizar, mas ele mesmo assim profetizou. O que Deus disse? Deus, além de envergonhar ele, mostrar que aquela profecia dele era falsa, por ele ter profetizado falsamente, Deus determinou então que Ananias morresse. E ele morreu naquele mesmo ano. Ou seja, Jeremias, aquilo que Jeremias profetizou, sim, se cumpriu. Por quê? Porque Jeremias era profeta de Deus. Jeremias falava só quando Deus mandava falar. E da mesma forma nós devemos agir. Então, se alguém disser para ti, profetiza na vida do teu irmão, o que tu deve fazer? Tu deve profetizar somente se Deus te revelar algo. Agora, se Deus não te revelar, sabe, toda vez que eu estou num culto assim, visito alguma igreja, vou em algum lugar e tal, né, e tem um momento assim onde é dito, se profetiza na vida do teu irmão, qual é a atitude que eu tomo, meus irmãos? Naquele momento eu pego meu irmão ali, ó, e eu começo a orar e interceder pelo meu irmão. Porque eu não posso ir contra as Escrituras. Eu não posso profetizar se Deus não... Mas agora, se Deus me revelar algo para profetizar na vida do meu irmão, aí sim, aí eu vou profetizar. Mas agora, se Deus não me revelar algo, eu não posso profetizar. Eu não posso saber falar do meu próprio coração alguma coisa e achar que isso é profecia. Profecia não são palavras que eu falo. Profecias são palavras que Deus nos revela. E aí, então, a gente fala aquilo que Deus nos revelou. Continuando. Alguém daí profetiza, né, e tem uma palavra, né, profética, assim, e aí, né, a pessoa vai lá, né, ergue a mão, assim. Eu lembro uma vez, né, eu estava num culto, assim, daí eu vi o irmãozinho, né, ergueu a mão, assim, fechou a mãozinha, assim.
Sinal de eu tomo posse. Então, essa questão do tomar posse. Tomar posse. Existe... Simplesmente eu falar essas palavras, alguém profetiza algo e eu vou lá e digo, eu tomo posse. Isso vai ter algum efeito, meus irmãos? Biblicamente a gente vê alguma situação assim, de tomar posse? Não. Como é que nós herdamos as promessas? É tomando posse, assim, tipo, fazendo um sinalzinho com a mão, ou falando, proferindo, assim, tipo, eu tomo posse. Isso vai fazer com que, de fato, nós herdemos as promessas de Deus? O que vai fazer com que nós herdemos as promessas? Vamos abrir aqui um texto de Hebreus, que vai nos ensinar como é que, de fato, nós herdamos as promessas. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Pessoal, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então vejam, como é que nós herdamos as promessas? Sendo diligentes, pacientes, perseverando na fé. Então, se nós permanecermos na fé, permanecermos em esperança, dessa forma é que nós vamos herdar as promessas. Dessa forma é que nós vamos, então, tomar posse das promessas. O tomar posse das promessas é por meio da perseverança na fé e na esperança. E não é com simples declarar, da boca, tomar posse. Veja, é um ato de fé, é um ato de esperança que faz com que nós passamos a herdar as promessas. E não simplesmente por eu dizer, eu tomo posse. Eu posso dizer 1000 vezes eu tomo posse. Se eu não perseverar na fé e na esperança, eu não vou herdar as promessas. Mas agora, eu posso não dizer nenhuma vez a expressão eu tomo posse. Mas se eu crer na palavra do Senhor e eu perseverar na fé, é óbvio que eu serei herdeiro das promessas do Senhor. Agora vamos para o aspecto aqui do amaldiçoar e o abençoar. Tá? Porque da mesma forma, ligado a essa questão do poder das palavras, então tem muita gente que tem muito receio de falar algo e com isso estar amaldiçoando ou... Então, por isso, que daí a confissão positiva, gosto de falar coisas, palavras de bênção, palavras, então, por exemplo, assim, eu já estive numa casa de alguns irmãos em Cristo, que o filho estava ali sendo desobediente. E aí, o que os pais faziam? Eles não instruíam o filho, eles não diziam assim para o filho assim, filho, para de teimar. Por que está agindo dessa forma e tal? E ensinar a criança a maneira correta de agir e tal. Não. Essa mentira dita assim, meu filho não é desobediente. Como se o falar que o filho não é desobediente fosse produzir a obediência no filho. Ou seja, adianta negar a realidade, meus irmãos. O falar coisas negando a realidade não vai fazer com que a realidade mude. Aí a pessoa está com uma doença. Está gripado, está com uma dor de cabeça, está com câncer. Vai adiantar dizer assim, eu não estou com dor de cabeça, ou eu não estou gripado, ou eu não estou com câncer, para que aquela doença suma? Vai adiantar negar a realidade e declarar aquilo que não é real? Adianta essa declaração? Essa declaração vai fazer com que a realidade mude? Não vai, meus irmãos. Onde é que na Bíblia acontece alguma situação assim? Pelo contrário, quando alguém está doente, o que deve fazer? A gente tem instrução na Escritura sobre quando alguém está doente. Olha só, Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Daí é dito o quê? Ali, em Tiago 5, 14. Está alguém entre vós doente? Declare a sua saúde com as suas palavras, profira palavras de saúde, é isso? Negue que você está doente, é isso? É isso que a Bíblia diz para fazer?
Não, diz assim, ó, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Vejam, a Escritura em nenhum momento ela vai negar a realidade. Quem está doente. Mas agora, em relação à doença, pode haver mudança? Deus pode curar quem está doente? Pode. E nós vamos orar para que aquele que está doente seja curado. Então o ponto é, o que vai ser feito? Vai ser orado. É feito oração por quem está doente. Vejam, 2 vezes o texto fala, tanto no 14, né? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, como também, depois no versículo 15, vai dizer, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. O foco está na oração. Então alguém está doente, o que é para nós fazermos? Não é para decretarmos a cura, determinarmos a cura, declararmos que eu não estou doente. Não é isso que a Escritura manda fazer, em nenhum versículo sequer. A Escritura nos manda nós orarmos, ou seja, nós vamos pedir a Deus para que aquele que está doente, seja nós mesmos, se estivermos, ou um outro por quem nós estaremos intercedendo, nós vamos orar e pedir para que Deus cure. É isso. Outro ponto, né? Também que às vezes nessa questão da teologia da confissão positiva, né? A pessoa ela nega que está doente e aí muitas vezes para de tomar um remédio. Né? Tinha ali um remédio ali determinado para aquela doença e ela para de tomar o remédio. Não, porque eu não estou mais doente. Então se eu não estou mais doente, né? A pessoa está ali, toda, né, enferma ainda. Mas ela nega que está doente. Eu não estou mais doente, porque ela acha que negar a realidade vai fazer com que ela seja curada. Aí ela para de tomar o remédio, porque imagina, se ela tomar o remédio, eu mato, ela vai estar sendo incrédula, né? Eles dizem assim. E a pessoa não toma o remédio. Vejam que Paulo, quando ele instrui aqui a Timóteo, ele diz assim, ó, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Por que Paulo não instruiu Timóteo diz assim, ó, Timóteo, uma vez que tu está com frequentes enfermidades, vai e declara a tua cura, determina a tua cura, ou mesmo Paulo mesmo poderia dizer assim, ó, eu decreto que tu está curado agora. Paulo não poderia ter feito isso? Não poderia. Ele não poderia ter feito isso. Por quê? Porque isso não é bíblico. Essa coisa de decretar, declarar, determinar a cura não é bíblico. Então Paulo não fez isso. Paulo disse para Timóteo usar de um recurso que a gente poderia comparar hoje, né, a um remédio. Então a Bíblia é contra o uso de remédio? Não é. Deus pode nos curar sem o uso de remédio? Lógico que pode. Deus é todo poderoso. Mas Deus também pode nos curar por meios naturais? Por meio do uso de uma medicação? Pode também. Então a forma como Deus... E nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus nos cure de forma miraculosa, mas também vamos orar ao Senhor, se foi receitado ali, né, uma prescrição médica ali para um tratamento, a gente vai também orar para que Deus abençoe aquele tratamento. E Deus vai decidir a forma como Ele vai querer nos curar. Ou curar alguém por quem nós estaremos orando. Se Deus quiser curar por meio de um tratamento, vai ser por meio de um tratamento. Se Deus quiser curar por meio, né, miraculoso, sem intervenção alguma médica, Deus também pode fazer. Mas agora, negar a realidade... Sabe de onde que vem essa coisa de negar a realidade, meus irmãos? Que no caso... E agora que eu quero falar um pouco sobre a história, tá, do movimento da confissão positiva. Esse movimento da confissão positiva ele surge lá no início do século passado, do século XX, com um homem chamado Essek William Kenyon. Era um americano. Infelizmente, era um pastor batista. Né? O que acontece? Esse Essek William Kenyon, ele bebeu em algumas fontes, tá? Onde ele, então, vai criando, né, essa doutrina da confissão positiva. Quais são as fontes onde ele bebeu? Ele recebeu influências, meus irmãos, de um outro pastor, cujo nome era Anderson. E esse pastor Anderson, ele tinha uma espécie de faculdade, um seminário, né, de homilética, né, para pregadores, né, para homens, né, que queriam, né, ser pregadores. Esse Anderson, ele posteriormente, para onde ele foi se enfiar lá? Numa seita.
Seita a gente já tratou aqui. Lembra que a gente tratou sobre ciência cristã? Daquela falsa profeta, né, a Mary Baker Eddy. Aquela mulher, Mary Baker Eddy, que criou, né, essa seita chamada ciência cristã, ela negava a realidade. E isso literalmente. Ela dizia que a realidade era só uma fantasia, era um sonho. Então que a doença, para alguém ser curado da doença, era só negar que a doença existisse. E aí seria curada. Ou seja, essa era a doutrina da seita, ciência cristã. Que o foco principal era a cura de doenças. E a cura de doenças através de negar a realidade. Isso, literalmente. Então, essa é a fonte. Tu vê, o Anderson, com quem o ESSEC Kenyon aprendeu, foi alguém que já tinha essa tendência, né, e que posteriormente migrou de fato para essa seita. Então, havia essa filosofia dessa seita ali incutida, sabe, na doutrina desse pastor aqui, ESSEC Kenyon. Posteriormente, quem vai ser influenciado por ele? Aquele que de fato é o maior promotor da teologia da prosperidade no mundo, que é o Kenneth Hagin. Kenneth Hagin podemos dizer assim, que ele é o pai da teologia da prosperidade. Ele bebeu muito na fonte do ESSEC William Kenyon. E então o Kenneth Hagin, ele é o cara que quem são os brasileiros que ele influenciou? Os principais, né? Muitos, mas os principais são Edir Macedo, da Igreja Universal, o R.R. Soares, da Internacional da Graça de Deus, outro, né, posteriormente, né, que congregavam no Universal, né, por exemplo, da Igreja Mundial do Poder de Deus, né, o Valdomiro Santiago, né, ele também foi influenciado. Aquele outro da Igreja da Plenitude do Trono de Deus, que é o apóstolo Agenor Duque, esse também já fez parte da Universal, né, e acontece, todos estes, né, que tem essa linha, eles beberam muito na fonte do Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin, ele é por exemplo, assim, aqui, ele diz que, né, se curava só negando, né, a existência da doença e confessando a sua saúde, confessando a sua cura, né? E que, daí uma vez ele estava com uma dor de cabeça, né, ele disse sim, que não, eu não estou com dor de cabeça, né, e tipo assim, isso é uma seta do diabo, né, que ele começou a negar que estava com dor de cabeça para que a dor de cabeça passasse. O Kenneth Hagin, ele influenciou outros homens, por exemplo, como Morris Cerullo, com quem Morris Cerullo, meus irmãos, é aquele cara que andava junto com o Malafaia. O Malafaia direto, assim, alguns anos atrás, né? Quem lembra, assim, ó, lá dos anos 2008, 2009, 2010, né? Era um período assim, onde direto, né, o Malafaia trazia o Morris Cerullo aqui para o Brasil, né? Tinha a Bíblia, lançou aquela Bíblia de estudo, que eu li aquela Bíblia, né? Vitória, como é que é? Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Uma Bíblia que eles venderam por uns R$900, assim, dava uma oferta, né? R$900 e recebia a Bíblia, né? E aquela Bíblia, assim, eu li ela só a parte de batalha espiritual, né? Porque eu sempre fui contra a parte de, essa coisa de teologia de prosperidade e tal, né? Mas de quem eram as notas daquela Bíblia de estudo, tanto a parte de vitória financeira como a de batalha espiritual, eram notas do Morris Cerullo. Então ela era uma Bíblia de estudo feita pelo Morris Cerullo. O Morris Cerullo foi um cara que aprendeu aos pés do Kenneth Hagin, né? Ou seja, um cara totalmente de linha, afinal, né? Vitória financeira, qualquer coisa mais, né, de teologia da prosperidade, né, que isso, né? E não que Deus não nos possa dar, né, sabe, né, alguma bênção, né, material. É óbvio que Deus pode nos abençoar materialmente, mas esse não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho não são as bênçãos materiais. Mas, né, outros homens, né, Joyce Meyer, quem já ouviu falar? Joyce Meyer. Joyce Meyer é outra que segue a linha do Kenneth Hagin. Tem até Bíblia de estudo também dela, né? Bíblia de estudo da Joyce Meyer também, uma Bíblia, né, completamente dessa linha, né, de confissão positiva e tudo mais. Então esses são aqueles que, sabe, foram influenciando, né,
e trazendo essas doutrinas, né? E aqui no Brasil, assim, então vai ter vários, né? Além desses, né, que eu já fui citando, assim, vai ter outros, né? Apóstolo René Terranova, vai ter aquele da igreja, aquela igreja do Cacau, a Renascer, né? Me fugiu agora o nome dele, do pastor lá, o apóstolo, não lembro como é que é o nome, ou se é bispo também. Mas assim, são várias igrejas, né, que elas foram sendo influenciadas, né, por essa teologia da confissão positiva, né? E fora outras denominações, né, como inclusive, né, como eu já disse, né, próprias igrejas batistas, muitas das igrejas batistas também, tu vai participar de vários cultos, assim, onde tu vai ver que, né, tais e tais pastores têm essa teologia da confissão positiva, né? Ou seja, são muitas igrejas. Tu vai numa Assembleia de Deus, vai ter às vezes um pastor lá que tá ok, bem, mas quando vai ter um outro pastor da Assembleia que tem essa teologia da confissão positiva. Então, tipo assim, é algo que está, né, no nosso meio, né, em várias igrejas, né? Se for pegar aqui, só da nossa cidade, assim, vai ter várias igrejas pentecostais, neopentecostais, batistas, que têm essas teologias, né? Estevão Hernandes, isso aí, Estevão Hernandes, né? Isso aí. Então, o que acontece? É algo que está disseminado no nosso meio, mas que infelizmente não é bíblico. Então, se não é bíblico, a gente não tem que aceitar. Nós não vamos, né, colocar isso como uma prática nossa. Outras coisas que são dessa mesma linha, né, de confissão positiva, né, uma preocupação, por exemplo, né, com nomes. É óbvio que, por exemplo, assim, ó, vamos lá, né? Alguém tem um nome, né, e vai pesquisar o nome, assim, vê que o significado do nome, né, é algo ruim, é algo, né, e aí fica todo preocupado, assim, né? E agora preciso quebrar a maldição que está no meu nome e tal. Não. Peraí, vamos lá para a escritura aqui. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 34. Paulo, ele pregou lá em Atenas. E após pregar em Atenas, uma cidade completamente idólatra, cheia de divindades, falsos deuses e tal. Aí, depois que Paulo terminou de pregar, a maioria dos sábios lá rejeitaram a palavra, não creram. Mas, né, os filósofos, né, quando digo sábios, é sábios conforme uma sabedoria humana, né, esses rejeitaram a palavra. Mas agora, olha só, e assim Paulo saiu do meio deles. Versículo 34, Atos 17, 34. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Veja, o primeiro que fala aqui daqueles que creram no Evangelho foi Dionísio. Dionísio, meus irmãos, é o nome de um deus, que é o deus lá também conhecido como Baco, que era o deus do vinho. E aí, foi dito que Dionísio precisou quebrar a maldição que havia no nome dele, alguma coisa assim, ou o nome dele, Dionísio, que era o nome de um falso deus, impediu ele de crer no Evangelho? Não. Então o nome teve alguma interferência na vida do Dionísio? Não teve nenhuma interferência, meus irmãos. Alguém já ouviu falar do Apolo? Apolo era um deus grego, né? Era o deus do sol, né? Vejam aqui, ó, um pouquinho mais adiante, no capítulo 18 de Atos, versículo 24, diz assim, ó, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Vejam, chegou um judeu chamado Apolo. Deram o nome para ele de Apolo. O fato de ele ter o nome de um falso deus impediu ele de ser um pregador do evangelho, se converter e tudo mais? Não. Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras, este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então vejam que tremendo, né?
a forma como Deus foi usando a vida de Apolo e foi dando crescimento a ele. E em nenhum momento, a gente não vê ali, Priscila e Áquila, né, o levaram consigo, não para quebrar a maldição que havia no nome de Apolo. Eles chamaram ele para instruir ele de maneira mais precisa sobre o caminho de Deus, sobre o Evangelho. Somente isso. Não foi para perguntar para Apolo assim, Apolo, por acaso tu já fez aí uma quebra de maldição aí em relação a esse teu nome aí? Não. Então, tipo assim, a gente precisa ficar preocupado, sabe? A gente fica preocupado, se converte, né? E aí fica ali, né? Pá, mas o meu nome, o tal, né? Tem tal e tal significado. Não te estressa com isso. Né? Agora, né, uma vez eu lembro, né, que tinha eu não sei se era verdade ou mentira, né? A história, né, que o irmão, né, falou assim, até já é falecido, né? O irmão Ivo, assim. Ele era bem engraçado, assim, então ele gostava de contar história, assim, né? Ele disse que uma vez ele estava viajando, chegou num local, assim, né? Aí tinha uma mulher grávida, e daí ele, né, tá grávida, quantos meses? Tantos meses e tal. E aí, é menino ou menina? Uma menina. E qual nome vão dar para ela? A gente vai dar um nome bíblico. E aí ele, qual é o nome bíblico? Que legal, né? Jezabel. Aí ele, não tem esse nome para criança. Né? Aí, assim, né, é óbvio que, né, para evitar, sabe, associações, evitar, sabe, piadas, evitar coisas, não dá nome assim para criança, mas não que se alguém recebesse, né, se uma menina recebesse o nome de Jezabel, que isso iria fazer que ela fosse uma moça idólatra, ou prostituta, ou qualquer coisa do tipo. O nome não iria necessariamente, sabe, ter uma interferência no mundo espiritual e fazer com que, né? Afinal, quantos aí, né, tem nome de Pedro, Tiago, João e tantos outros, né, dos apóstolos, profetas e tal, e são pessoas, né, completamente perdidas, né, e tal. Então, se o nome fosse, sabe, que simplesmente o nome em si fosse gerar bênção, não poderia ter nenhum João, Pedro, né, ou algum outro assim, com o nome bíblico, né, para alguém perdido. Da mesma forma como tem tantos, né, com nomes, sabe, pagãos, mas que estão salvos, estão na presença do Senhor. Né? Então o nome, sabe, não é algo que nós precisamos ficar nos preocupando. Né? Mas se tu pode, sim, né, dar um nome, né, que venha a glorificar a Deus, né, por meio desse nome, né, bênção. Por exemplo, assim, eu e minha esposa, né, se Deus nos conceder filhos, né, o nosso primeiro filho, homem, nós queremos dar o nome de Timóteo. Né? Timóteo significa adorador de Deus. Por que a gente quer dar esse nome? Porque aí o nome vai gerar um poder assim de levar, conduzir o nosso filho a ser adorador de Deus? Não é isso. Se nosso filho for adorador de Deus, vai ser porque eu e minha esposa iremos ensiná-lo a que ele adore ao Senhor. Nós vamos ensinar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho para o nosso filho e vamos orar por ele, para que ele seja sim um adorador do Senhor. Mas o objetivo de dar um nome, né, como por exemplo Timóteo, é para que Deus seja glorificado. Então o objetivo é diferente. Não é para exercer uma influência, no máximo a influência de Timóteo, assim, é quer dizer, né, de fato, né, eu penso sim, ele está ali, quando vê daqui a pouco, né, passa ali os anos, ele aprendeu a ler, está ali lendo a Escritura, daí sabe ele poder ler, né, sobre Timóteo e se inspirar, né, em Timóteo e tal, olha só como era Timóteo e tal, né, e, sabe, no máximo é isso, né, mas não no sentido, sabe, de que houvesse algum poder nas palavras, nesse nome e tal, que vai gerar alguma coisa. Não. Sobre bênção, né, e maldição. Né? Então a gente precisa ficar preocupado, assim, se, por exemplo, alguém nos amaldiçoa. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso quebrar, preciso amarrar essa maldição. Está amarrado né? Preciso quebrar essa maldição, né? Eu preciso estar preocupado com isso, meus irmãos. Se nós formos amaldiçoados por alguém, as palavras têm poder, então agora cai de mim. Alguém lançou uma maldição lançada. Eu preciso ter medo disso, meus irmãos. Vamos abrir aqui Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha que tremendo aqui o versículo 13, meus irmãos.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que acontece, meus irmãos? Quem tem de fato o poder de abençoar ou amaldiçoar? É Deus. Deus tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Então, alguém poderia amaldiçoar Abraão? Poderia todas as pessoas do mundo se juntarem e lançarem maldições sobre Abraão. Isso não teria efeito algum de causar algum mal sobre Abraão. Porque Deus disse para Abraão que iria abençoar aqueles que o abençoassem, e Deus havia dito também que iria amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Então, se alguém resolvesse amaldiçoar a Abraão, essa pessoa que lançou a maldição é que deveria se preocupar. Porque aquela maldição, Deus faria tornar sobre ela. Mas quem disse que ia fazer isso? Deus disse que ia fazer isso. Uma vez que Deus disse que ia fazer isso, aí de fato. Então, mas o que isso, né? Isso aqui é para Abraão, né? Tem alguma coisa a ver conosco? Vamos abrir aqui, um pouquinho mais para frente agora em Números. Capítulo 23. Números 23, versículos 13 em diante. Números 23, versículo 13 em diante. Alguém poderia trazer um copo d'água? Números 23, versículo 13 em diante, diz assim, ó, então Balaque lhe disse, isso aqui, só para os irmãos entenderem o contexto, tá? Balaque era o rei de Moabe, e Israel estava bem perto, né, de Moabe. E Balaque, então o rei de Moabe, estava com medo, um receio de que Israel fosse invadir o seu território. Né, e Israel fosse fazer guerra com ele. Então ele se precaveu e mandou chamar o profeta Balaão, para que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Israel. Muito obrigado. Para que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Israel, e dessa forma, então, o povo fosse amaldiçoado e ele pudesse ter alguma chance de vencê-los. Aí, olha só um pouquinho antes, tá? Olha o versículo 8. Números 23, versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Aí está um ponto. Se Deus não amaldiçoar, ninguém pode amaldiçoar. Ninguém tem o poder de, por conta própria, amaldiçoar. Versículo 13. Então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo. Porque ó, Balaão já tinha, né, abençoado. Por quê? Porque Deus disse para Balaão abençoar. E aí, então, Balaque achou, não, então vamos para um outro lugar. E daí de lá tu vai, né, amaldiçoar o povo. Então Balaque lhe disse, rogo-te, venhas comigo a outro lugar, de onde o verás, e verás somente a última parte dele. Mas a todo ele não o verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque, fica-te aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse, torna para Balaque e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque, e que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Então o homem pode revogar a bênção do Senhor? Não. O homem não pode, não tem o poder de jamais de revogar uma bênção que Deus deu. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Então o que acontece, meus irmãos?
Olha só, contra Jacó não vale encantamento. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nós precisamos ter receio, meus irmãos, de feitiços, de maldições, de qualquer coisa lançada contra nós. Se nós estamos em Cristo, meus irmãos, nós não precisamos temer nada disso. Não precisamos temer nenhum tipo de feitiçaria, nenhum tipo de encantamento, de palavras proferidas, de maldições lançadas, nada disso precisamos temer. Agora, quem lança qualquer coisa dessas coisas contra nós, esses sim precisam temer. Vamos abrir agora só em Gálatas, para a gente ver aqui como essa bênção de Abraão, que estava sobre ele, mas vejam que ela também se aplicou a toda a sua descendência, porque os judeus, os israelitas, não puderam ser amaldiçoados, porque Deus havia abençoado. Mas é isso, vale então só para os israelitas, só para os judeus, ou vale para nós também? Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. E versículo 7. Vai dizer assim, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, quem é da fé? Aí. Amém. Nós somos da fé. Então, nós somos filhos de Abraão. Olha só o que diz. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Vejam, se nós somos da fé, se nós cremos no Evangelho, nós somos da fé. E então nós somos benditos com o crente Abraão. Ou seja, a bênção de Abraão, ela está também sobre nós. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então vejam, claramente o texto mostra que a bênção de Abraão, ela chega até nós por meio de Cristo. Porque Cristo é a semente de Abraão, por meio do qual todas as nações, todas as famílias da terra são abençoadas. Então, se nós estamos em Cristo, se nós cremos em Cristo, nós não estamos mais debaixo de maldição, mas estamos debaixo da bênção. Não é dito no início aqui da carta aos Efésios, olha só, bendito Deus e Pai, versículo 3, Efésios 1, 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, se estamos em Cristo, nós estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E por fim, meus irmãos, sobre essa questão de bênção e maldição, o que Jesus nos ensina sobre quando alguém nos amaldiçoa? Olha só, Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, vamos ler o 43 também. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, o que é dito? Quando, olha só, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Se alguém nos maldisser, se alguém nos amaldiçoar, nós devemos fazer o quê? Abençoar, bendizer. Orar para que Deus abençoe aquela pessoa. Então a gente precisa ficar preocupado que alguém nos amaldiçoou. Precisamos ficar preocupado com isso? Não. Na verdade, por amor àquela alma que nos amaldiçoou, nós vamos interceder. Nós vamos interceder. Por quê? Porque se uma vez que estamos debaixo da bênção de Abraão, aquele que nos amaldiçoar, Deus disse que iria amaldiçoar essa pessoa.
Então essa pessoa que nos amaldiçoa, ela está se colocando debaixo da maldição. Não é nós que estamos amaldiçoados por uma maldição lançada contra nós, mas é aquele que nos amaldiçoou que está debaixo de uma maldição. Então o que nós vamos fazer? Por isso que nós vamos bendizer essa pessoa, vamos interceder por essa pessoa, orar por essa pessoa ao Senhor, para que Deus, sabe, venha abrir os olhos dessa pessoa, venha fazer com que ela creia no Evangelho, que ela se arrependa, né, do seu pecado. É isso. Não precisamos temer a maldição alguma. E se encaminhando, né, para o fim. Então, essa questão do poder das palavras, né? A gente vê, por exemplo, assim, eu já participei, né, da marcha para Jesus, né, onde às vezes se para em algum momento, né, da marcha, assim, e se ora, né, e muitas vezes se declara, né? Se faz declarações assim, né, tipo assim, Capão da Canoa é do Senhor Jesus. E às vezes se fala, né, o Brasil é do Senhor Jesus, o Rio Grande do Sul é do Senhor Jesus. O que acontece, meus irmãos? A Bíblia, ela fala, né, nós temos claramente na Escritura que a terra e a sua plenitude são do Senhor. Então é óbvio que tudo é do Senhor. Para isso, tipo assim, não vai fazer diferença eu dizer que o Brasil, que Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, qualquer coisa, é do Senhor, porque tudo é do Senhor. O Senhor é o dono de tudo, Ele é o soberano sobre tudo. Então, nesse sentido, pouco importa se eu digo, né, que é ou não é e tal, mas agora, qual é a intenção de quando se diz assim, o Brasil é do Senhor Jesus? A intenção é que o Brasil venha a se converter. É que as pessoas que moram no Brasil venham a se converter. Quando alguém diz assim, Capão da Canoa é do Senhor Jesus, a intenção é que com essa declaração, isso venha a gerar uma espécie de poder de fazer com que Capão da Canoa, as pessoas que moram em Capão da Canoa, venham a se render, né, a se converter, a crer no Evangelho e tudo mais, e passarem então a pertencer ao Senhor Jesus. Só que, meus irmãos, está certo isso? Isso de fato tem algum poder no mundo espiritual? Eu declarar, né, que Capão da Canoa é do Senhor Jesus, isso de fato tem o poder de converter as pessoas que moram em Capão da Canoa? Não tem, meus irmãos. O que tem o poder de converter as pessoas que moram em Capão da Canoa é eu pregar o Evangelho. Se eu pregar o Evangelho para as pessoas que moram em Capão da Canoa, isso tem o poder de converter elas. Porque o que diz aqui em Romanos capítulo 1? Romanos capítulo 1, versículo 15 e 16. E assim quanto em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então vejam, Paulo não ficou dizendo assim, Roma é do Senhor Jesus, achando que daí, né, com isso Roma ia se converter ao Senhor. Não, Paulo tinha a intenção de ir até Roma e pregar, anunciar o Evangelho lá em Roma. Porque o poder que vai fazer com que alguém se converta é o poder da pregação do Evangelho, e não de declarações de que uma cidade pertence ao Senhor. Que a terra é do Senhor, isso aí a gente já sabe. Mas agora, as pessoas que moram na terra, que habitam, estão convertidas, como é que elas crerão? Romanos, né, diz bem claro, lá no capítulo 10, Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Para que as pessoas invoquem o nome do Senhor e sejam salvas, elas primeiro precisam crer. Como crerão naquele de quem não ouviram? Então não adianta só alguém declarar que a cidade é de Capão ou declarar qualquer coisa. Nós precisamos pregar o Evangelho. E precisamos orar e interceder pela cidade. Olha só, como crerão naquele em quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Né? Então, qual é a forma então? Precisa haver pregação do Evangelho. As pessoas vão ouvir o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, elas crerão, e dessa forma, então, pela fé serão salvas, e invocarão o Senhor. Agora, só declarar, né, eu declaro que a minha família é do Senhor Jesus. Se eu não pregar o Evangelho para a minha família não vai ser salva. Agora, se eu pregar o Evangelho para a minha família, e eu orar por eles, aí pode ser que eles venham a ser salvos, independente de eu declarar que eles são ou não do Senhor.
Se eu pregar o Evangelho e interceder pelos meus familiares que ainda não creram, esse é o único meio que a Escritura coloca de possibilidade de eles serem salvos. É pregar e orar. Pregar e orar. Ficar declarando coisas, isso a gente não vê na Escritura. E finalizando, a questão, né, do poder das palavras, né? Quando eu digo aqui que as palavras elas não têm esse poder, né, que se diz, né, que se acha, né, que tem, né, não significa que as palavras não tenham poder algum, né, mas o poder, ele não é esse poder, como eu já disse aqui, como eu já denunciei, como algo errado, algo falso, né, esse poder de que, como se fosse uma palavra mágica, né, que a gente fala as coisas e aquilo, né, vai, né, e lança alguma coisa no mundo espiritual, assim que aconteça, né, isso aí na verdade, mas sabe o que é? Alguém já ouviu falar daquele livro O Segredo? Muitos anos atrás, né, lá para 2007, 2006, eu lembro que teve um movimento assim forte, sabe, dessa coisa do segredo. Aí tinha um DVD, tinha um livro, né, e tal, né, daí tinha tudo um segredo, daí com uma tipo como é que é aqueles selos, né, com cera, assim, tal, era bem bonitinho, assim, a capa, né, tudo. Tinha tanto livro como tinha um DVD. Eu lembro que na época eu trabalhava na Caixa Federal, lá em Nova Prata, eu era menor aprendiz, assim, e se reuniu os gerentes, os empregados, tudo para assistir aquele DVD do Segredo, né? Foi um movimento forte, sabe, daquilo. E basicamente o que era? Era pensamento positivo, ou seja, que tu ia pensar positivo, né? Tu ia pensar que o poder do pensamento ia fazer com que o universo convergisse, né, para que aquilo se realizasse e acontecesse. O que é isso? É uma filosofia que vem lá da China, Índia, lá, uma filosofia oriental, que foi importada, né, e reconfigurada aqui no Ocidente. Né? O pensamento positivo. Por isso que as pessoas, né, ficam com aquela coisa, não, pensamento positivo, vem lá do Segredo e tal, né? Pensando nas forças do universo e tal. O que acontece? A teologia da prosperidade e essa coisa da confissão positiva é só uma reconfiguração, é uma repaginada, assim, né, tentando usar de alguns versículos bíblicos para tentar dar uma... Né, só que daí, em vez de pensamento positivo, é palavras, né, positivas, a confissão positiva. Mas igual, assim como o pensamento positivo não é bíblico, confissão positiva não é bíblica. Mas significa então que... Eu estou querendo dizer então que o pensamento negativo é bíblico, ou palavras negativas são bíblicas? Também não é isso, né? Também não é isso. A gente leu ali antes em Filipenses, né? No que a gente tem que pensar? Aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é honroso, de boa fama. Né? Ou seja, é óbvio que a gente tem que, a nossa mente ela tem que estar cheia de pensamentos bons. E também, né, daquilo que está cheio o coração, fala a boca. Né? Mateus 12 vai dizer que, olha só, Mateus capítulo 12, versículo 35 e 36, diz assim, ó, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então vejam, qual é o poder das minhas palavras? É o poder de fazer o bem. Eu posso pregar o Evangelho, pessoas serem convertidas. Eu posso, né, falar palavras boas, palavras que transmitam graça. Né? Efésios 4 vai dizer assim, ó, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, eu posso ensinar coisas boas, posso ensinar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. Sabe, falar palavras que edifiquem. Mas isso não é uma coisa de um poder espiritual da palavra, Agora, também, se eu peco com os meus lábios, eu vou ter que prestar contas diante de Deus. Com as palavras más que eu falei, palavras torpes que eu falei, ou mesmo palavras ociosas. Então, esse é o poder. A palavra tem o poder de me condenar até. Se eu peco com os meus lábios, pensa em alguém que blasfema contra o Espírito Santo. Um pecado imperdoável. Se alguém blasfema contra o Espírito Santo, as suas palavras tiveram o poder de condená-lo eternamente. Mas foi por causa de um poder espiritual? Não. Foi porque ele pecou, um pecado gravíssimo que não tem perdão.
Então vejam que, né, então esse é o poder da palavra. Eu posso pecar, ou eu posso também, né, falar palavras que vão edificar, que vão transmitir graça àqueles que ouvem, se eu falar conforme a palavra do Senhor. Então é isso, meus irmãos, que eu finalizo por hoje. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão da teologia da confissão positiva? Ou nesse... Tá aberto. Mas eu tenho uma situação que aconteceu, né? Claro. Que me lembrei lá no início, lá sobre a questão ali. Sobre orar, né? Quando a gente ora, né, pedindo, né, seja feita a vontade de Deus, né? De que isso seria falta de fé, né? E aí eu me lembro que, alguns anos atrás, lá em 2010, 2011, né, numa situação, eu estava conversando com uma irmã, né, na igreja que eu ia, né? E eu estava conversando com uma irmã e falando para ela, né, que se Deus quisesse, Deus ia curar o meu pai, né? E aí ela disse assim, como assim, se Deus quiser? Tu tem que determinar. Tem que determinar. Deus vai ouvir a tua determinação e teu pai é curado. A tua falta de fé que está falando isso, de que Deus, se Deus quiser, ele vai ser curado. E daí eu ia assim, tipo... Pois é, por que ela não determinou na hora, né? Eu acho que ela é tão cheia de fé assim, né? Que eu acho que... Só determina aí então para mim, por favor. Não é? É exatamente isso, sim. E pensa quanta gente às vezes fica, né, naquela coisa assim, se culpando, né? Porque não determinou, ou aliás, determinou e aí aquilo não aconteceu, né? E aí fica achando, minha fé é fraca, né? Outra coisa, né, que acontece também muito, né, eu prometi sobre a tua vida isso. Tu toma posse? Olha só, sobre essa questão de filhos, né, a Marina citou agora. Teve várias pessoas que já profetizaram que eu e minha esposa né, teríamos filho já. Ainda não temos, por mais que a gente já está há vários anos tentando, mas ainda não tivemos nenhum filho ainda. Várias pessoas já profetizaram que iríamos ter filho. Já marcaram até a data, e nunca, né, não aconteceu ainda. Aí, olha só, aí a pessoa vai lá, fala algo do próprio coração, profetiza do próprio coração, e aí muitas vezes, né, coloca... Nunca alguém chegou, tipo assim, a nos acusar, vocês não receberam por causa que vocês não creram na profecia e tal, né? Mas vamos lá. Abraão, quando Deus disse para Abraão que ele ia ter um filho de Sara, ele creu ou ele se riu? Ele se riu, meus irmãos. Ele disse assim, quem dera, né, viva Ismael diante de ti. Abraão, meus irmãos, quando Deus estava falando para ele que ia ser de Sara, e Abraão no primeiro momento titubeou. Por acaso, aquilo que Deus havia falado não se cumpriu? Por causa da falta de fé de Abraão? Se cumpriu, independente se Abraão havia crido no primeiro momento já ou não. Óbvio que depois Abraão creu. Mas num primeiro momento Abraão não creu. Da mesma forma como Sara. Quando Sara ouviu Deus falando, naquela mesma ocasião ali que estava ali, né, os três, o Senhor e aqueles dois anjos, e Deus fala que Sara ia ter um filho depois de um ano, a Sara estava lá dentro, lá da tenda, ouvindo, e ela ri. E ela riu por quê? Porque ela duvidou. E aí Deus confirma. Deus disse, por que a Sara riu? E ela, não, eu não ri. Não fala isso porque tu riu sim. E ela duvidou. E aí, por acaso não se cumpriu daí porque ela duvidou? Não, Deus havia determinado, Deus havia falado, pronto, depois de um ano estava lá o Isaac. Então assim, se Deus falou algo, não tem, nós podemos crer ou deixar de crer. Se Deus determinou algo, aquilo vai se cumprir. Mas óbvio que é bom que nós venhamos a crer na palavra do Senhor, né? Que Deus nos livre da incredulidade. Deus nos livre da falta de fé. Mas agora, não é jamais a culpa de uma profecia não se cumprir pode ser atribuída à falta de fé de alguém. Não, aquele que profetizou reconheça que falou algo do próprio coração e não da parte de Deus. Porque se foi falado algo da parte de Deus, Deus mandou falar algo e a pessoa profetizou, não tem, meus irmãos, vai se cumprir. Porque Deus não pode mentir. Deus não é homem para que minta. Se Deus mandou falar, vai se cumprir. A nossa falta de fé
falta de conhecimento. A gente foi, numa ocasião, numa igreja que professa A confissão positiva. E nós fomos assim, bombardeados. A gente tinha que ir 3 dias seguidos para ouvir aquela ministração. E nós fomos 3 dias seguidos, né? E ouvimos, assim, ó, era uma lavagem cerebral, né? Mas a gente ouviu. E eles mostram a palavra que a gente tem que falar, né? E Eles distorcem, né? Distorcem, usa isolado. E Naquela época, isso foi uns anos atrás. E nós ficamos ouvindo e lendo os versículos soltos, né? De que a gente tinha que professar, que a gente tinha que decretar e declarar a cura. E aí, chegou no final dos 3 dias, eles nos acusaram. Nós estamos caminhando lá porque a gente não tinha fé e que nós a gente estava fora da graça, fora da fé, fora de tudo e nos sentimos culpados. Meu Deus, como foi terrível. Foi terrível porque nós nos sentimos assim, ó, muito culpados porque nós não tínhamos fé. Então, assim, a gente estava destituído, a gente estava declarado destituído. Porque Misericórdia. nós não tínhamos fé. E a gente ficou um tempo assim, orando, pedindo perdão para o Senhor, claro, hoje, né, conhecendo a palavra, buscando conhecimento, né, de que não era daquela forma, que realmente é pela vontade do Senhor, né, e o propósito do Senhor, que o mais não foi curado. Não é curado, não foi curado, e se não for curado, o Senhor é sobre todas as coisas, né. Mas a gente se sentiu muito triste porque a gente não conhecia, não foi curado, então não tínhamos fé, Deus não tinha os olhos sobre nossas vidas, né? Quando nos pesou no coração, nós não fizemos em momento. Né? Até entender, por isso buscamos conhecer, né? E glória a Deus pela palavra que é esclarecida, né? Exato. Não, e olha só, essa questão da doença, né? Se fosse assim, então, né, que alguém continua doente, então é porque é falta de fé. Será que Paulo era alguém que era alguém de pouca fé, né, de uma fé pequena? Porque Paulo, ele fala nessa última carta, ó, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo teve que sair de Mileto e ele deixou o Trófimo lá doente. Peraí, mas pensa, o apóstolo Paulo deixou o Trófimo doente em Mileto. Será que faltou fé para Paulo? Será que por que Paulo não decretou, né, a cura de Trófimo? Não declarou, né, ou mandou o Trófimo, né? Ou podia dar instruções aqui para Timóteo, né? Vai lá, ó, e declara, né, a cura sobre. Ele mesmo podia. Por que ele não fez, né? É porque isso aí não existe, sabe? A cura, ela depende da vontade de Deus. Né? Se Deus, né, quer que alguém seja curado, nós vamos orar. E conforme a vontade do Senhor, essa pessoa vai ser curada, miraculosamente. Mas se Deus não quiser, por isso que a gente vai sujeitar de acordo com a vontade de Deus. O próprio espinho na carne de Paulo. Sim. Paulo não tinha fé para ser liberto do espinho, ou o espinho ficou lá porque foi o homem do Senhor. Exato, e ele fala que o espinho na carne, né, era o mensageiro de Satanás. Porque ele não amarrou. Ele precisa já está amarrado, né? E pronto, está mais resolvido, né? É só amarrar, né? Não, peraí. É que Paulo não viveu, né, para aprender com Kenneth Hagin, né? Senão ele poderia ter aprendido a amarrar, né? Mas assim, é óbvio, porque essa coisa de amarrar, né, também faz parte dessa confissão positiva, assim, né? Tu não vai ver em nenhum momento da Bíblia uma ordem para que a gente tem que ficar amarrando, né? O que acontece? Alguém está endemoniado, nesse caso, tu vai dar uma ordem em nome de Jesus. Sai o demônio em nome de Jesus, ponto. Só isso. Né? Mas agora, né, no mais, assim, né, essa coisa de tá amarrado, isso e aquilo, né, e tal. Aí tu tá ali passando numa esquina ali, tu vê uma obra de batuque ali e tal, né? Aí tá amarrado, né? Não precisa disso, né? Sabe, toda vez que eu passo por algum local, assim, onde tem ali alguém, né, da Umbanda, Candomblé, sei lá, né?
fazendo alguma feitiçaria ali, eu não fico, tipo assim, dizendo tá amarrado. Eu oro, eu intercedo pela vida daquelas pessoas. Sabe, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, né, que estão ainda presas no engano, nas trevas, né, liberta eles. Né, e qualquer mal que eles estejam tentando, né, fazer para alguém, né, que isso não tenha efeito. Né, que, sabe, abençoa, né, aqueles, né, que estão querendo, né, prejudicar. Sabe, a gente vai orar, a gente vai interceder. Sabe, e é isso. Não precisa, né, dizer, né, tá amarrado e tal. Isso, né, na Bíblia, pelo menos, não vai aparecer. Né, pode procurar, assim, não vai ter nenhum versículo, né, com isso. Uma coisa, a forma como eu aprendi lá em Porto Alegre, por exemplo, lá estou orando por um enfermo. Orar sim, pedindo ao Senhor para que o Senhor me cura, mas também, por exemplo, está com uma dor de garganta, dar uma ordem para que a garganta seja restaurada, ou se pessoas com a garganta, ou dar uma ordem para que a enfermidade saia fora, como se a enfermidade fosse algo espiritual, havendo assim um discernimento, né? Isso é algo que tipo, tem alguma base bíblica, porque me instruíram dessa maneira, mas nunca me deram uma base bíblica para isso. Assim, ó, só o falar por falar, achar que o poder de falar essas palavras vai gerar isso não é bíblico. Mas agora, por exemplo, assim, ó, vamos lá, Pedro, né, quando ele ressuscita aquela moça, acho que é Tabita, né? Que também tinha o nome de Dorcas. Ela tinha morrido, estava lá, né? Né, já iam na sequência sepultar ela e tal, né? Mas o corpo dela estava ali. Ainda chamaram Pedro rápido, né? Pedro vai lá. O que Pedro faz? Ele ora ao Senhor. E depois que ele orou, ele se levantou e deu uma ordem para que ela levantasse. Vejam que ele não fez isso, não chegou lá crendo, né? É o poder de eu falar as palavras, né? Levanta-te, né? Que vai fazer com que ela se levante. Não foi isso. Ele orou ao Senhor. E depois de ter orado, daí ele deu, né? Sim, uma ordem para que ela se levantasse. Então, ó, Pedro fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Né? Ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se. Então, tu vê, aqui foi uma situação onde, né, ele deu uma ordem, né? Podemos dizer assim. Foi uma palavra de ordem, mas isso depois de oração. Então, certamente ele só fez isso porque Deus revelou para ele que sim, que Deus tinha a intenção de ressuscitá-la. Porque se fosse, né, ou afinal todos que morriam eram sempre na sequência ressuscitados? Não, né? Então, mas no caso específico dela, era da vontade de Deus que ela fosse ressuscitada. Então, qual é o ponto? Nós vamos orar. E se Deus revelar claramente que é para dar uma ordem, né, repreendendo a doença, né, repreendendo a enfermidade, né, ou alguma coisa assim, aí tudo bem. Né, aí, mas com uma orientação clara do Senhor, né, para fazermos isso. Mas jamais crendo que é o poder das nossas palavras em proferir uma ordem que vai fazer com que uma cura, alguma coisa aconteça. Né. Mas se tivermos uma direção de Deus para fazer isso, aí, né, tudo bem, mas daí é que nem a profecia. Deus revelou, aí tu profetiza. Se Deus revelou que é para repreender, né, aquela doença, aquela enfermidade e tal, né, aí ok, né, Deus deu aquela revelação. Né, mas agora, sem a revelação da parte de Deus, aí não. Né, crendo que só o poder das nossas palavras teria o efeito, né, de gerar aquilo, aí está errado. É isso?